Vamos abrir em Mateus 24, passagem que nós estamos estudando. Irmãos, tem sido um desafio para mim. Eu já, um tempo atrás, dei esse estudo na igreja lá de Lagoa Formosa, mas eu não fui tão específico naquilo que a gente tem visto aqui e tem conseguido fazer em relação aos sinais. Lá eu fui mais resumido e aqui basicamente nós estamos, sinal por sinal, entendendo o seu significado e vendo o seu cumprimento na medida do possível, tanto na história, nas informações que nós temos na história, quanto também e principalmente naquilo que foi registrado na palavra de Deus, que para nós é autoridade, é verdade incontestável naquilo que a gente precisa, naquilo que a gente tem como argumento, e prova daquilo que Jesus disse. O que Jesus disse se cumpriu. E com certeza tudo mais que Deus disse ao longo de toda a história da humanidade, se ainda alguma coisa não se cumpriu, irá se cumprir. Cedo ou tarde, isso vai acontecer. Então, nós já observamos várias coisas introdutórias, a gente por um tempo até recapitulou essas coisas, mas a gente não precisa voltar tanto atrás, a gente deve apenas recapitular aqui os sinais que nós estamos observando no capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo de número 5, aonde nós podemos encontrar o primeiro desses sinais, que é quando Jesus disse em relação à destruição de Jerusalém e, consequentemente, do templo, que aconteceu no ano 70, nós sabemos porque temos informações históricas a respeito disso. Então, alguns sinais que aconteceram antes dessa destruição foram se cumprindo. E o primeiro deles é que Jesus disse que viriam muitos em seu nome, dizendo ser o Cristo, para enganar a muitos. E, na verdade, enganariam a muitos. Depois, nós vimos também o segundo sinal, que está no versículo 6, quando Jesus fala sobre ouvir falar de guerras e rumores de guerra, porquanto se levantariam nação contra nação e reino contra reino, como está aí também no versículo 7. O terceiro sinal, que é a parte final do versículo 7, Jesus também predisse a respeito de fomes, terremotos em vários lugares. E no versículos 9 e 10, nós temos aí o quarto sinal, que era sobre mais relacionado, mais voltado para os crentes em si, mais especificamente algo relacionado aí aos cristãos, porque eles seriam atribulados, seriam mortos, odiados de todas as nações por causa do nome de Cristo. E nesse tempo muitos iriam se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Semana passada, nós entramos no quinto sinal, que se encontra no versículo de número 11, quando Jesus quando Jesus, ao se referir a esse sinal, se referiu a algo muito parecido com o que a gente encontra lá no versículo 5, porque lá se refere a falsos cristos. Muitos viriam em nome dele dizendo ser o Cristo. Agora nós temos aqui no versículo 11 algo muito semelhante, mas que a gente observou que há uma certa diferença. Porque aqui no versículo 11, nesse quinto sinal, Jesus fala sobre o surgimento de falsos profetas. E aí eu disse para os irmãos que é um desafio, tem sido um desafio para mim estar aqui
dando esse estudo para os irmãos, ainda que eu já tenha feito ele, porque eu estou tentando ser mais específico, observar sinal por sinal, e semana passada eu disse que nós não encontramos muitos estudos voltados para esse sentido. A gente vê os estudos sendo mais abrangentes e não olhando para a história e também para a própria Escritura para observar que estas coisas se cumpriram. O que eles vão dizer é que cada um desses sinais se cumpriram. Né? O que a gente está fazendo aqui é mais detalhado. E como a gente não tem tanto material, aí eu tenho que usar o cérebro, e não quer dizer que ao utilizá-lo eu vou estar certo daquilo que eu posso interpretar. Quem sou eu, né? Comparado com tantos estudiosos aí que estudaram muito mais. Mas uma coisa que a gente pensou junto a respeito do porquê que Jesus está se referindo a dois sinais que são muito semelhantes. Será que eles são semelhantes porque são em momentos diferentes? Como nós observamos também. Se eles são diferentes, em que eles se diferem? E aí a gente pensou junto a respeito da possibilidade de talvez falsos cristos se referir a pessoas que estão externas, fora da igreja, não necessariamente dentro da igreja. Agora, em relação aos profetas, não. Eles estão dentro da igreja porque o ofício de profeta era um ofício comum na cultura, no contexto do povo de Deus, e a gente observou alguns textos no Antigo Testamento, e obviamente nós também temos, por exemplo, através do apóstolo Paulo, a descrição de alguns ofícios que existiam de uma maneira específica no contexto da igreja primitiva, e dentre esses ofícios estava lá, e Paulo menciona também a respeito do ofício de profeta. É isso que basicamente nós caminhamos aí, desenvolvemos e trabalhamos na última semana. Eu precisei parar o estudo por causa do tempo. E aí, hoje eu até continuaria aquilo que nós paramos. Mas o que ficou, né, que nós não observamos, nós vamos poder tratar sobre isto observando também um outro sinal. Então, o que eu tinha feito na semana passada? O restante daquilo que nós não tratamos, eu encaixei se referindo ao quinto sinal. O que eu estou fazendo agora é pegar isso e encaixar no sexto sinal, porque também funciona. Veja aí, então, no versículo 12, aonde Jesus vai se referir a esse sexto sinal. Ele disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse é o sexto sinal. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Pergunta que eu quero fazer é: tentando entender aquilo que é possível, ainda que de maneira não profunda, mas pelo sentido das palavras na nossa língua, no nosso português, o que você entende por iniquidade? O que significaria, ou que outra palavra você poderia utilizar para iniquidade? O que significa iniquidade para você? O que é alguém iníquo? Vive fora dos mandamentos, dos preceitos de Deus, transgride a lei, manchado, sujo. Em uma palavra a gente pode, não é muito diferente, não é muito difícil, né? E diferente do que os irmãos falaram, mas em uma palavra, iniquidade significa pecado. E aí nós temos uma definição muito boa lá na primeira epístola, ou a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 4. Se você já ouviu falar desse versículo, e tenha tido a sua atenção chamada para ela, e se você talvez não, eu queria que você, se
você trouxe aí um lápis ou uma caneta, sublinha aí esse versículo, porque ele é uma definição bíblica do que é pecado. Isso é importante até para a gente poder ensinar outras pessoas, principalmente nos dias que nós vivemos, onde as pessoas têm vivido da forma como nós sabemos, né? Tão diferente e contrária à vontade de Deus. O que é pecado? Pedro disse aos seus leitores que pecado, ou quem peca, é todo aquele que pratica o pecado. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Então, o que é pecado? É transgredir a lei. E ele complementa, porque, ou ele repete, né? Pecado é a transgressão da lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ele está repetindo o mesmo conceito, a mesma definição por duas vezes no mesmo versículo. Se alguém te perguntar o que é pecado, pecado é a transgressão da lei, certo? Só que a gente precisa especificar ainda mais o que Pedro aqui está definindo. Pedro não precisou fazer isso porque ele estava escrevendo para crentes. Talvez porque ele estava escrevendo para judeus também. E dentro desse contexto, não precisava especificar lei. Lei de quem? Porque há leis e leis, certo? Então, transgressão, pecado é transgressão da lei? É, mas vamos especificar transgressão de qual lei? De quais leis? Não meramente a transgressão da lei humana, porque nós estamos vivendo dias e sabemos disso, que muitas leis que são aprovadas são contrárias aos princípios bíblicos. Então a lei humana não é superior à lei de Deus, que é o Criador, o Deus sobre todas as coisas e o soberano. Pecado não é meramente a transgressão da lei humana, mas principalmente e especialmente a transgressão da lei de Deus. É isso que é pecado. E é interessante, porque quando a gente vai pesquisar aí as palavras no original, a palavra lei que aparece aqui em Pedro é a mesma para iniquidade que aparece lá em Mateus. Portanto, se as duas palavras são a mesma no original, e lei aqui em Pedro tem relação com pecado, o que significa é que lá em Mateus, iniquidade tem relação com pecado, certo? A gente não precisaria fazer esse exercício aqui, mas a gente está fazendo por questão de argumentação para aquilo que a gente está procurando entender e para aquilo que nós estamos dizendo aqui. Entendendo que lá em Mateus, nesse sexto sinal, Jesus está falando sobre algo que aconteceria, a multiplicação da iniquidade, aonde o amor se esfriaria de quase todos, ao entender que iniquidade se refere a pecado, em outras palavras, nós podemos interpretar esse sexto sinal, ou esse versículo, como se Jesus estivesse dizendo assim: veja, quando esse templo estiver para ser destruído, porque Jerusalém será destruída, dentre todos esses 5 sinais, um outro sinal que acontecerá é que muitos desprezarão a lei de Deus, e o amor se esfriará de muitos. É isso que Jesus está dizendo que caracterizaria a maneira como as pessoas viveriam nos dias prestes a Jerusalém e o templo serem destruídos. Muitos viveriam de maneira em que a lei de Deus seria desprezada, a vontade de Deus desprezada. E a consequência ou o resultado disso seria
o esfriamento do amor de muitas pessoas. Ou seja, um dos sinais da destruição de Jerusalém seria que muitos desprezariam a lei de Deus, preste atenção nisso, porque isso está relacionado a entendermos que iniquidade, pecado, desprezo à lei de Deus, todas estas coisas, tendo esse sentido, o que nós vamos observar tem relação com isso. Que muitos desprezariam a lei de Deus por priorizarem a vontade, desejo e prazeres do coração pecaminoso. Porque a lei de Deus combate exatamente isso. Quando Adão e Eva pecam, e Deus começa a revelar a sua vontade, a sua lei, dizendo, isso pode, isso aquilo não pode. Isso está proibido, isso está permitido. Por que Deus revela essa sua vontade, a sua lei? Para que nós, como pecadores, saibamos, isso eu posso, isso eu não posso. Então, irmãos, desprezar a lei, em outras palavras, significa o quê? Se a lei de Deus é fazer a vontade dele, o que eu posso e o que eu não posso, se eu desprezo a lei de Deus, eu não faço a vontade de Deus, mas eu faço qual? A minha própria vontade, os desejos, os prazeres do meu coração pecaminoso. Então esse sexto sinal tem relação com tudo isso, ao entendermos o significado de iniquidade. E é tanto que iniquidade resulta naquilo que Jesus diz, esfriamento do amor das pessoas. Jesus está dizendo que, através desse sexto sinal, aqueles dias seriam marcados por uma enorme entrega de muitas pessoas ao pecado, resultando em falta de amor. Você consegue entender por que se entregar ao pecado e viver para o pecado resulta em falta de amor? Consegue ver a relação disso? Se entregar ao pecado é eu satisfazer os desejos do meu coração, como eu posso desenvolver amor? Se o desejo do meu coração, o desejo do coração humano, é só por aquilo que diz respeito aos seus próprios interesses, e não de qualquer outra pessoa. Tudo isso tem relação com o que Jesus está dizendo, que caracterizaria a maneira como as pessoas viveriam naqueles dias. Olhando para a Escritura, porque deu para entender o significado desse sinal. Olhando para a Escritura, nós vamos então observar que isso se comprova. Esse sinal se cumpriu nos dias próximos à destruição de Jerusalém. O primeiro texto que nós vamos observar aí é Romanos capítulo de número 1. Abra sua Bíblia. Esse texto é muito importante, porque ele nos informa, Paulo aqui nos informa a maneira como os romanos, mais especificamente que os romanos, porque Paulo está escrevendo à igreja em Roma. Então Paulo se refere não somente aos romanos, mas à cultura daquela época, a cultura dos pagãos, dos gentios, do Império Romano, como eles viviam naqueles dias. A partir do versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, a uma prática de vida imunda. Entregou em que sentido? No sentido de que Deus não refreou
a inclinação do pecado desses. E de que aquilo que eles fizeram nada mais foram do que o desejo natural do próprio coração. Que nas palavras do apóstolo Paulo, é um desejo de vida imunda. Tais homens a imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração. Eu já expliquei aqui para os irmãos o significado dessa palavra estranha. O que é concupiscência? Alguém se lembra? Eu já dei algumas dicas aqui, nas palavras que eu disse anteriormente. O que é concupiscência? Se o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho chegar para você, que ele leu Romanos aqui, e fala assim, ô titio, ô papai, não sei, né? O que é concupiscência? O que você falaria sobre o que significa isso? Atitudes carnais tem relação com isso aí. Mas tem um detalhe interessante sobre isso. Alguém quer comentar algo do que acha que possa ser? O que é concupiscência, Elisa? Você sabe? Concupiscência? Não sabe. Concupiscência, irmãos, é desejo, anota aí, desejo desenfreado pelo pecado, descontrolado. Não tem nada que segura. Você vai, você faz. Já viu, talvez a gente possa ilustrar isso aqui, com aqueles desejos que nós temos por comida, por doce. Tem hora que você tenta se controlar, mas aí você não aguenta e você fala assim, quer saber, eu vou lá no supermercado, vou comprar isso, vou comprar aquilo outro. Só está eu sozinho em casa e eu vou me esbaldar. Não tem hora que a gente faz assim? É mais ou menos essa ideia. Você não consegue controlar. Você vai. Como que Paulo, e é lógico, irmãos, que de uma maneira geral, o que Paulo está falando é uma característica de vida de todo ser humano pecador. De todo ser humano que não tem Cristo Jesus na sua vida. Porque quem é que controla os impulsos carnais que existem no nosso coração? Você? Não. Mas principalmente, é lógico que a gente tem a nossa parcela, né, de ação. Mas quem controla é o Espírito Santo. Então, de maneira geral, isso aqui aplica a qualquer pessoa que não tem Cristo Jesus. Mas nós estamos olhando para esse texto, mais especificamente, para ver que essa era a cultura. Nós vamos ver outros detalhes aqui, que deixam isso mais claro, dessa cultura que os romanos tinham naqueles dias. Continuando então. Para desonrarem o seu corpo entre si. Viver dessa forma, imunda, entregue ao desejo descontrolado do coração, é desonrar o corpo. Porque aquelas pessoas se submetiam a práticas que desonram o corpo. São vergonhosas, são lamentáveis. 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. São palavras diferentes, mas que têm o mesmo sentido, aquilo que a gente observou no versículo 24. Porque, preste atenção, então, naquilo que Paulo vai descrevendo a respeito da cultura, da maneira como os romanos viviam naqueles dias. Até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Aí Paulo é mais claro, né? Se é que já não está claro. Homens com homens
e a gente poderia aqui também detalhar, porque ele citou mulheres com mulheres, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que naqueles dias o que era cultural era uma vida de imoralidade sexual. O homossexualismo era uma dessas características e era algo normal, algo natural, já naqueles dias. Uns bons anos atrás, eu lembro que saiu um filme, eu não sei qual personagem grego, mas de um personagem famoso ali do Império Grego, Romano, e assim, era um filme até ruim de se ver, porque retrata um pouco dessas coisas. E era exatamente assim. E o pouco que a gente conhece da história, né, dos romanos nesses dias, nós temos essas informações, nós temos conhecimento sobre isso. O que eu quero chamar a sua atenção é para o fato de que Jesus se refere a um sinal, nós entendemos ao que esse sinal significa, e estamos olhando que Paulo já menciona que isso fazia parte da cultura romana. Em outras cartas de Paulo, ele também vai deixar aí claro de que isso já era uma realidade presente naqueles dias. Vamos aí abrir em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Segunda Timóteo 4, 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Ainda que Paulo estivesse usando aqui palavras no futuro, isso também já era uma realidade nos dias dele. Uma realidade onde as pessoas viviam segundo as suas próprias cobiças. E o que o homem, por natureza, cobiça? Nós sabemos. A gente volta aí para o capítulo 3 do mesmo livro, versículos 1 a 5. Paulo lista algumas dessas práticas que eram comuns dos romanos naqueles dias. Capítulo 3, versículos 1 a 5. Sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, por causa dessas práticas pecaminosas que significam e demonstram que o ser humano está se distanciando da vontade de Deus, e quando isso acontece, o amor se esfria, e quando o amor se esfria, os tempos se tornam difíceis e terríveis, porque cada um por si e Deus por ninguém. É cada um por si, e aí se faz o que tiver que ser necessário para suprir os desejos e os anseios do próprio coração. Versículo 2. Pois, porque em dias futuros, não só futuros, mas naqueles dias, seriam difíceis. Pois os homens seriam o quê? Egoístas. Veja aí, já começa com isso, né? Quando o homem é egoísta, ele não tem amor para com o próximo. Avarentos, amantes do dinheiro, jactanciosos, ou seja, presunçosos. Qual é o sentido, qual é a ideia de presunção? Eu me acho. Eu estou certo do que sou, do que vai acontecer, do que eu quero. Superioridade, podemos dizer assim. Arrogantes, é algo parecido também. Blasfemadores, desobedientes aos pais. Por quê? Quer fazer o que o coração deseja. Ingratos, ou seja, sem sentimentos. Irreverentes, desafeiçoados,
não têm afeição pelas pessoas, falta de amor. Implacáveis, caluniadores, quem calunia é porque não está nem aí para o próximo. Sem domínio de si, entregue aos desejos do coração. Cruéis, mau, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, ou seja, preconceituosos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge destes. Veja que isso já era uma realidade nos dias de Timóteo, ao ponto de Paulo falar assim: Timóteo, não só agora tem acontecido isso, mas continuará acontecendo. Timóteo, foge. Alguém só foge daquilo que é presente, não foge daquilo que ainda vai acontecer. E aí, para piorar, então nós vimos aqui 3 textos que apresentam para nós que isso já era uma realidade da cultura romana daqueles dias. Realidade daquilo que Jesus estava dizendo, que isso afloraria a imoralidade, o desejo pelo pecado, a negação ou o desprezo, né, como nós falamos lá, à lei e à vontade de Deus. O pior é que, quando nós olhamos as cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento, nós vamos ver o apóstolo escrevendo para igrejas que eram constituídas não só de judeus, como se judeus também não fossem imorais, né? Nós temos aí relatos lá antes ou depois de saírem do Egito, relatos de imoralidade sexual dentro do próprio povo de Israel. Mas igrejas constituídas não só de judeus, mas de gentios. Pessoas criadas em uma cultura pagã, imoral, devassa, que se converteram, mas que pela criação, pelo costume, pela cultura, muitas destas coisas eles continuavam tendo como prática. Abra aí em 1 Coríntios capítulo 5. Versículo 1. Geralmente, Paulo escrevendo e tratando sobre o seguinte problema que nós vamos observar. Geralmente, se ouve que há entre vós o quê? Imoralidade. Mas não era uma imoralidade qualquer. Não que algumas imoralidades são aceitas, não é isso. Mas não uma imoralidade qualquer, ele fala, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver, que tipo de imoralidade que Paulo está aqui mencionando? Haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Por que Paulo fala assim, olha, eu lamento, porque vocês estão ensoberbecidos e não lamentaram por tal ultraje praticado, não excluindo o vosso meio, mas o quê? Aceitando. Quando a gente aceita algo, geralmente é porque a gente se acostuma com aquilo. Se torna algo normal. Dentro da igreja de Corinto, haviam gentios convertidos que, por causa dessa cultura de imoralidade sexual, ainda continuava tendo esse tipo de prática. Esse seria uma característica, ou um sinal característico daquilo que aconteceria em Jerusalém, a sua destruição. E aí, irmãos, eu vi uma conexão fantástica desse sinal como um sinal que
não foi exclusivo do que aconteceria no ano 70. Imoralidade sexual ou desprezo, aumento, multiplicação do desprezo pela lei, pela vontade de Deus, ou uma multiplicação do desejo do coração pecaminoso. Você consegue lembrar na história daquilo que a Escritura revela para nós, momentos anteriores aos dias aqui de Jesus, aonde também isso foi característico? E inclusive, a gente pode dizer, também não deixou de ser um sinal. Consegue aí lembrar? Nós temos pelo menos 2 momentos, que foram os momentos que eu lembrei, né? E que tem relação com outras coisas que Jesus vai dizer aqui. Não? Ninguém? Está lá em Gênesis, vou ajudar. 2 momentos no livro de Gênesis, onde aparece essa característica. Não? Vamos abrir aí em Gênesis capítulo 6. Nos dias de Noé. Alguém pensou aí? Tinha pensado em Noé? Vamos lá? Gênesis 6. Esse sinal dito por Jesus, essa característica, foi característica semelhante ao que foi nos dias de Noé. A partir do 5, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra. O pecado, meus irmãos, se alastrou. Ele desceu morro abaixo, descontroladamente. E aí a gente vai observar que todas as vezes que acontece isso, Deus age. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Quando é que o desígnio, quando é que a vontade do coração do homem é toda má? Quando não há algo que freie. O que freia a maldade do nosso coração? A lei de Deus. É lógico que através do Espírito Santo, mas ela está aí. Você não pode matar, você não pode adulterar, você não pode cobiçar, etc, etc. Versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Em outras palavras, ou em uma palavra, o que a gente pode entender de todo esse versículo de número 7? Quando a sociedade, o homem, se vê em um estilo de vida caracterizado por pecado desenfreado, por multiplicação do pecado, da maldade, de desprezo da lei de Deus, de fazer o que é certo de Deus, como que Deus age? Fazendo o quê? Em uma palavra. Tá, e o que significa Deus destruir? Isso, juízo. Juízo de Deus. Chegou a taça, transbordou, não dá mais. Irmão, isso aqui é maravilhoso, sabe por quê? Tudo que a gente olha para o Antigo Testamento aponta para aquilo que vai acontecendo ao longo da história, daquilo que se consumou em Cristo, daquilo que nos dias da igreja primitiva foi se repetindo, daquilo que tem se repetido nos dias de hoje. Vocês estão entendendo? Esse sinal característico do que aconteceria lá
por aquilo que aconteceria próximo ao ano 70, por isso surgir, o que Deus faria? Juízo. E o que Deus fez no ano 70? Juízo. Nos dias de Noé, o que Deus fez? Juízo por causa dessa característica. O que Deus fez nos dias de Sodoma e Gomorra? Essa segunda. Abra aí. Gênesis 13, 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Vá para o capítulo 18, versículo 20. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado por causa da maneira devassa que aquele povo vivia, imoral. E o seu pecado se tem agravado muito. Vá para o capítulo 19. Versículos 4 a 9. Mas, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens, que na verdade aqui são anjos, que à noitinha entraram na tua casa? Traze-os para fora a nós, para que abusemos. Não precisa explicar, porque a gente entende o que significa isso, né? Versículo 6. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si, e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, e vô-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a esses homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Então é um outro momento na história caracterizado por esse estilo de vida mundano, pecaminoso, de desprezar a lei de Deus, de se entregar à vontade do próprio coração, que Deus vai e derrama seu juízo. De maneira semelhante, é o que Deus fez no ano 70. Porque aquela geração foi caracterizada como uma geração que viveu da mesma forma. Aí, irmãos, nós vamos ter que parar de novo. Porque, basicamente aqui, nós tratamos sobre o sinal em si. Mas a gente tem o complemento dele, que é o versículo 13. E aí a gente deixa para a próxima semana. Versículo 13 aí de Mateus 24, que fala: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então a gente deixa para abordar sobre isso aí na semana que vem, que envolve aquilo que eu não disse também na semana passada. Então a gente já está empurrando por 2 semanas, mas a gente precisa fazer isso para não ficar muito extenso aqui e cansativo. Eu só quero que você entenda que esse 6º sinal se refere a esse estilo de vida caracterizado por uma vida imoral, entregue ao pecado. Já adiantando matéria, irmãos, porque a gente vai aplicar esses sinais aos nossos dias, né? Ou aos fins dos tempos. E aí, já adiantando matéria, será que esse sinal tem sido uma realidade nos nossos dias? E como, né? Como está lamentável a maneira como as pessoas estão se entregando ao pecado. Coisa nunca antes vista, né? Pessoas
que querem, se sentem animais e elas vivem como animais e se transformam em animais. Isso é entregar o quê? A loucura do coração, irmãos. A fazer coisas abomináveis diante de Deus, né? Antinaturais. Então é só para a gente poder refletir diante daquilo que Jesus falou que seria característica e sinal quando ele estivesse prestes a derramar o seu juízo. Então eu não sei se é juízo final, mas pela maneira como nós estamos vivendo, pensando nos nossos dias, talvez haja algum tipo de juízo. E, irmãos, é difícil da gente interpretar essas coisas, porque Deus não nos deixa claro estas coisas. Mas não parece, eu não quero ser leviano nem pecar nisso, mas entendam, mas não parece que o que aconteceu através da pandemia não nos leva a pensar num certo tipo de juízo de Deus? Então veja, irmãos, que esses sinais não foram específicos aos dias dos discípulos, apenas ao que aconteceu no ano 70. Isso tem se repetido ao longo da história humana, desde Gênesis 3 até o dia 8 de junho de 2023. E como nós já falamos, a mensagem está sendo pregada, está se cumprindo. Jesus voltará, ele vai julgar. Há tempo de arrependimento, há tempo de conversão, porque sem Jesus não tem saída. Alguma pergunta? Dúvida? Ficou claro? Os irmãos entenderam tudo aí? Entenderam? Sim ou não? Talvez tudo não, né? Mas entendeu alguma coisa. Então, se entendeu alguma coisa, o que é concupiscência? Isso. Lembra lá da bicicleta sem freio descendo ladeira abaixo. Sem freio. Mas é só brincadeira aqui, irmãos, com vocês. Vamos orar? Vamos colocar de pé. Pai amado, mais uma vez a gente se volta ao Senhor por meio de Jesus, através da oração, para te agradecer por tua palavra que é tão preciosa, maravilhosa, que nos faz enxergar aquilo que nós não poderíamos sem o Senhor ter nos revelado e sem a ação do teu Espírito Santo. Ó Pai, que tudo isso nos leve a crer que o que o Senhor fala é verdadeiro. Ó Deus, tem sido verdadeiro ao longo de toda a história. Tudo que o Senhor falou tem se cumprido. O Senhor não deixou de cumprir. Que, ó Deus, nesse sentido, se é preciso, ó Deus, que nós venhamos nos arrepender enquanto é tempo, a não brincar, a levar a sério. Mas, ó Deus, se não é necessário isso, que a gente possa olhar para esta verdade, ó Deus, e encontrar descanso, paz, consolo no Senhor, de saber que o nosso Senhor e Salvador voltará para nos buscar. Que, ó Deus, nós seremos consolados, que como nós aprendemos domingo passado, seremos, ó Deus, honrados, glorificados, por termos sido fiéis ao Senhor. Então, ó Deus, nos sustente, para que assim nós sejamos encontrados também. Nos leve em paz, nós assim oramos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.